No momento em que o Espírito Santo entra em você, começa uma transformação. Você pode perder coisas, amigos, hábitos e até partes de si mesmo. Mas o que você ganha não pode ser explicado, só vivido. Número 1. Sua identidade começa a mudar. O Espírito Santo não apenas mostra o que está errado, ele revela quem você realmente é. De repente, o pecado não apenas parece errado, mas estranho, como vestir uma roupa que não serve mais. Você até tenta voltar aos velhos padrões, mas algo dentro de você resiste. Esse algo é ele. 2 Coríntios 5,17 declara: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Não se trata de regras, mas de renascimento. O Espírito Santo reescreve sua identidade, não pela força, mas pelo fogo. E quando você começa a se ver como Deus te vê, tudo o que te prendia perde o poder. Número 2. Você perde o gosto pelas coisas do mundo. Aquilo que antes te empolgava já não preenche. Você passa a desejar paz em vez de festas, propósito em vez de popularidade. Não é esforço humano para ser santo, é transformação. Romanos 12:2 nos lembra: não se conformem com o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Quando o Espírito entra, seus apetites mudam. Você deixa de correr atrás do que esvazia, e até seus desejos passam por um processo de purificação, porque o Espírito não muda só suas ações, ele redefine suas vontades. Número 3. A guerra espiritual se intensifica. No instante em que o Espírito Santo habita em você, o inferno percebe. Se antes a vida já era difícil, agora parece que os ataques aumentam. Por quê? Porque você deixou de ser escravo e se tornou uma ameaça. Gálatas 5,17 diz: a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito entre si. Não é apenas bagunça da vida, é o choque de dois reinos. As tentações aumentam, as dúvidas ficam mais altas e até pessoas ao seu redor podem mudar ou se afastar. Mas não tenha medo. Essa resistência é a prova de que você mudou de lado. Você não está sendo punido, mas posicionado para o poder. Número 4. Você começa a ouvir Deus de forma diferente. Nem sempre é uma voz audível. Muitas vezes é um saber, um empurrão para sair de um lugar, uma voz suave para ligar para alguém, ou uma paz repentina quando tudo ao redor parece caos. João 16,13 garante: quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Depois que ele entra, o barulho do mundo começa a perder força. Não porque a vida fica mais silenciosa, mas porque o seu espírito aprende a ouvir mais fundo. E quando você segue essa voz, portas se abrem, armadilhas são evitadas, e você encontra paz onde antes só havia dor. Número 5. Você é atraído à santidade. Quando o Espírito Santo entra, não se trata de religião, mas de alinhamento. Você não quer apenas frequentar a igreja, você deseja ser a igreja. Busca momentos de oração mais do que tempo. Nas telas, o louvor deixa de ser apenas música e se torna oxigênio. 1 Pedro 1,16 diz: sejam santos, porque eu sou santo. Santidade não é perfeição, é separação. O Espírito te separa, não para te tornar melhor do que outros, mas para te puxar para mais perto de Deus. E quanto mais perto você chega, menos tolera aquilo que antes te entorpecia. Número 6. Você recebe uma ousadia inexplicável. Você que antes ficava em silêncio, agora fala com fogo. Não é arrogância, é autoridade. Atos 1,8 diz: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Esse poder nem sempre se manifesta em milagres visíveis, mas muitas vezes em palavras. Você para de se diminuir para caber e começa a se levantar pela verdade, mesmo que doa. O medo não some, mas perde o controle, porque o Espírito não apenas consola, ele capacita. E quando fala através de você, as pessoas não ouvem apenas a sua voz, mas sentem a presença dele. Número 7. Você começa a morrer para realmente viver. O velho você não sobrevive a essa transformação.
O orgulho é esmagado, o ego exposto. Pouco a pouco, a carne perde o domínio. Gálatas 2:20 diz: Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não é autoaperfeiçoamento, é rendição. O Espírito não vem para reformar sua vida, mas para ressuscitar. E antes da ressurreição, sempre há uma morte. Morte dos seus planos, da sua imagem, da pessoa que você achava que precisava ser. Mas dessa morte nasce liberdade. Porque o Espírito não apenas melhora a sua vida, ele te dá uma vida nova. Agora você entende. Quando o Espírito Santo entra, você não apenas sente algo diferente. Você se torna irreconhecível, até para si mesmo. Mas a pergunta real é: ele já entrou em você? Ou você apenas visitou a presença dele sem deixá-lo? Fazer morada? Se o seu espírito está se agitando com isso, não ignore. Escreva nos comentários a palavra invade, se você deseja que o Espírito Santo tome conta completamente da sua vida. E compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa desse despertar. O Espírito está se movendo. A única questão é: você vai se render ou vai permanecer o mesmo? Quando o Espírito Santo habita em você, as mudanças não param nas experiências imediatas. Elas continuam a se manifestar em todas as áreas da sua vida, muitas vezes de formas sutis, mas profundas. A transformação que ele provoca não é apenas emocional ou comportamental, é espiritual, afetando suas escolhas, relacionamentos e visão de mundo. Um dos primeiros frutos que você percebe é o aumento do discernimento. Antes, você podia ser facilmente influenciado por opiniões, modismos ou pressões externas. Agora, você passa a enxergar as situações com clareza espiritual. Hebreus 5:14 nos ensina: o alimento sólido é para os que têm a mente exercitada pelo hábito de discernir o bem e o mal. O Espírito Santo começa a mostrar quais amizades, quais hábitos e até quais projetos estão alinhados com o propósito de Deus e quais precisam ser deixados para trás. Esse discernimento é protetor. Ele evita que você seja usado, enganado ou desviado do caminho que Deus traçou para você. Com o Espírito Santo, o amor deixa de ser apenas sentimento e se torna ação. Você passa a enxergar os outros como Deus os vê, com misericórdia, paciência e compaixão, mas sem abrir mão da verdade. Isso significa que você não precisa mais aprovar tudo ou tolerar comportamentos que prejudicam você ou outros. O amor agora vem acompanhado de limites saudáveis, guiados pela sabedoria divina. É o amor que corrige, mas não condena, que ensina, mas não se corrompe pelo orgulho ou pelo medo. A presença do Espírito Santo também fortalece a confiança em Deus. Antes, a insegurança podia dominar suas decisões, mas agora você aprende a depender não de sua própria força, mas da direção do Espírito. Isaías 41:10 diz: Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa confiança permite que você enfrente crises, rejeições e incertezas sem perder a paz interior. Mesmo quando o mundo ao redor parece desmoronar, você permanece firme, sabendo que sua vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo não apenas muda seus comportamentos, ele transforma o coração. Antigos vícios, raivas, ressentimentos e medos começam a perder força. Você percebe que certos pensamentos e atitudes que antes pareciam naturais, agora parecem estranhos, como se pertencessem a outra pessoa. Essa purificação não é rápida nem sempre confortável. Muitas vezes, ela envolve dores, confrontos internos e escolhas difíceis. Mas cada passo nesse processo é uma aproximação maior de Deus e do seu verdadeiro propósito. Com o Espírito Santo, dons e habilidades começam a florescer. Alguns são visíveis, como profecia, cura ou ensino. Outros são mais sutis, como empatia profunda, discernimento de situações ou palavras de encorajamento que alcançam vidas. Esses dons não são para exibição, mas para serviço. O Espírito Santo nos equipa para abençoar outros, fortalecer a igreja e cumprir a missão que Deus nos deu.
Quando você começa a operar nesses dons, percebe que sua vida não é apenas sua, ela se torna um canal de bênçãos divinas. Finalmente, o Espírito Santo muda a forma como você enxerga a vida. As frustrações, perdas e dificuldades passam a ser vistas sob a ótica eterna. O que antes parecia urgente ou insuportável, agora é entendido como temporário, enquanto o que é eterno ganha prioridade. Colossenses 3:2 nos orienta: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas da terra. Essa mudança de perspectiva gera paz, esperança e resiliência. Você aprende a viver com propósito, a tomar decisões alinhadas com Deus e a caminhar mesmo em meio às adversidades. O Espírito Santo não vem apenas para mudar momentos. Ele vem para transformar vidas inteiras. Ele redefine identidade, desejos, relações e visão do mundo. Ele fortalece, purifica e equipa, sempre com amor, paciência e sabedoria. Se você sente o chamado dele hoje, não o ignore. Permita que ele habite, que transforme, que guie. Escreva nos comentários, invade, se você deseja uma entrega total ao Espírito Santo, permitindo que ele faça morada em cada área da sua vida. Verdadeira questão não é se ele pode entrar, mas se você está disposto a se render completamente e experimentar a vida plena que só ele pode oferecer.